Queridos irmãos, queridas irmãs, o mês de setembro, tradicionalmente no Brasil, é chamado o mês da Bíblia. Isso é assim porque no final de setembro nós celebramos a memória de São Jerônimo. São Jerônimo foi um padre da igreja, ou seja, desses importantes autores dos primórdios do cristianismo, que, entre outras coisas, foi responsável pela primeira grande tradução da Sagrada Escritura. Como bem sabemos, a Bíblia, na sua grande maioria no Antigo Testamento, foi escrita em hebraico, com alguns trechos em aramaico e outros trechos em grego. Já o Novo Testamento foi todo escrito pelo menos naquilo que chegou até nós, em grego. E São Jerônimo foi o primeiro a fazer uma tradução de todos esses textos do Antigo e do Novo Testamento para o latim, que na época era um pouco como é o inglês hoje, uma espécie de língua franca, sobretudo uma forma do latim, que era o latim popular, chamado também de latim vulgar. Vulgar não porque fosse feio ou coisas do gênero, porque era do vulgo, ou seja, do povo. Daí que a primeira tradução feita ao latim era chamada de Vulgata, que foi obra de São Jerônimo. Isso ajudou a que se popularizasse o conhecimento da escritura entre aquelas pessoas que não sabiam nem o grego e muito menos o hebraico. E esse mês da Bíblia nos convida a nós católicos a que nos comprometamos um pouquinho mais, façamos esse esforço de ler mais a Bíblia. Até porque, quando nós começamos a nos adentrar na palavra de Deus e a degustá-la, porque realmente a palavra de Deus ela é saborosa para a nossa alma, vamos descobrir realidades maravilhosas. Também é verdade, por outro lado, que há passagens da Bíblia que são um pouco mais exigentes. E isso também pode despertar a nossa curiosidade e pedir ajuda a um sacerdote, a uma pessoa que conheça um pouquinho mais. Hoje há tantos instrumentos, mesmo na internet, católicos bons, que podem nos ajudar a entender um pouquinho melhor. Por exemplo, hoje, a primeira leitura da primeira carta de São Paulo certamente nos faz um pouco refletir com termos que talvez não estejamos muito habituados. Quando São Paulo fala, o Espírito esquadrinha tudo, mesmo as profundezas de Deus. Quem dentre os homens conhece o que se passa no homem, senão o Espírito do homem? E mais adiante, ele vai falar que usa uma linguagem que corresponde às realidades espirituais, porque é o homem que fala ao homem, a nós, a eu, a você, aos cristãos, que vivem segundo o Espírito. E logo em seguida ele vai dizer, o homem psíquico, o que fica no nível das suas capacidades naturais, não aceita o que é do Espírito de Deus. Portanto, são termos que às vezes a gente pode achar um pouco estranho. O que São Paulo aqui está falando é algo belíssimo, porque fala dessa ação do Espírito Santo, que é Deus. Estamos aqui, não há de se esquecer, pensando na Santíssima Trindade, o único Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. E o Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, que é aquele que nos faz adentrar nos mistérios de Deus. E São Paulo fala com muita clareza. Quem é que é capaz de conhecer a interioridade, a essência de Deus, o que Deus pensa? Deus está por muito acima de tudo aquilo que nós somos capazes de conceber. E o Espírito Santo é aquele que nos guia para esses mistérios de Deus, é aquele que faz que compreendamos o que, pelas nossas forças humanas, não seríamos capazes. O que, pelas forças humanas, seria, inclusive, uma insensatez. É isso que Paulo chama de homem psíquico. O homem psíquico é uma tradução que a gente encontra aqui em português, mas em muitas outras traduções vamos encontrar também o homem carnal, o homem que vive segundo a sua natureza. No fundo, é o homem que não se deixa levar pelo Espírito Santo, mas o homem que fica limitado pelo espírito desse mundo. E qual é o espírito desse mundo? É o espírito do poder, o espírito
da ganância, o espírito do prazer desenfreado, o prazer irresponsável, é o espírito do egoísmo, é o espírito da vaidade, da soberba, da inveja, é o espírito da ira, da violência. E essas realidades evidentemente contrastam com o que Deus tem para nós. Porque o que é que o Espírito de Deus nos revela sobre a vontade de Deus? Que Deus é amor, que amor é serviço, que amor é entrega, que Deus tanto nos amou que enviou o seu Filho, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que se fez homem, que morreu na cruz por nós e que nos convida, mais bem, nos insta, nos diz como um mandamento que devemos nos amar uns aos outros como Ele nos amou. Enfim, há um contraste, portanto, se queremos realmente deixar que seja o Espírito Santo a nos guiar, é preciso que nos libertemos do espírito desse mundo. No Evangelho, de fato, vimos Jesus expulsando um demônio, né? Um espírito impuro. Todos nós, talvez não tenhamos, sim, um espírito, né, no sentido de um anjo mau, que é isso que são os demônios, anjos maus, que são espíritos maus, né, que estejam nos como que atacando. Mas todos nós estamos sob as ameaças do espírito desse mundo, não no sentido literal, mas no sentido figurativo, que é justamente isso que eu acabei de dizer. Esses valores que o mundo, que a cultura, que no fundo estão marcados pelo pecado, nos traem, e que no fundo, longe de fazer com que progredamos, longe de trazer verdadeira felicidade, o que nos trai, é mais vazio. É uma busca insaciável por algo que nunca vai nos preencher. Portanto, queridos irmãos, queridas irmãs, peçamos a Jesus que, da mesma forma que expulsou aquele demônio, que quebre essas correntes que nos prendem ao mundo. Não que o mundo seja ruim, em si mesmo não é, criação de Deus. Mas há realidades no mundo marcadas pelo pecado que nos impedem de sermos plenos, homens e mulheres, e que encontremos a felicidade. O Salmo responsorial nos afirmava e nos convidava a repetir no refrão, Salmo 144, o seguinte: é justo o Senhor em seus caminhos. Que nós possamos, portanto, livres do espírito desse mundo, guiados pelo Espírito de Deus, que é aquele que nos faz entrar nas profundezas de Deus, não nos deixando ser homens psíquicos, homens carnais, homens presos a esse mundo, mas que ao contrário, descubramos que são justos os caminhos do Senhor e possamos, com a força desse mesmo Espírito, percorrer estes caminhos para alcançar a meta da nossa felicidade, que somente se encontra junto de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.